Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Manual de Vida. O meu nome é Carminha e hoje mais uma vez eu tô aqui pra gente estudar a Bíblia juntos, que é a Palavra de Deus, viva e eficaz. A palavra que nos faz crescer, que nos faz evoluir na fé. E esse canal tem o intuito de abençoar a sua vida com o conhecimento da Palavra de Deus, né? Que é a própria boca do Senhor falando com a gente. E tem um objetivo também de alcançar aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus ainda, que não tem uma intimidade com o Senhor. Talvez você não entregou a sua vida para Jesus ainda, né? Não aceitou como seu único e suficiente Salvador. E talvez você queira estudar um pouco mais a Bíblia, conhecer mais sobre o que é a salvação, sobre qual é o objetivo, né, de confessar Jesus como o único e suficiente Salvador e como é servir a Cristo e tudo mais. E esse canal tem o objetivo de te apresentar essas verdades que estão descritas na palavra do Senhor. A Bíblia, ela gira em torno de um assunto, de uma temática principal, que é a queda do homem, o pecado e a salvação que vem de Deus, né? Então, nós sabemos que no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e colocou lá Adão no jardim junto com Eva, ele deu a ele dois caminhos, né? Então, Deus deu a ele duas oportunidades, duas escolhas que ele poderia fazer. Era obedecer ou desobedecer. Era comer apenas da árvore da vida, como o Senhor tinha falado, de todas as outras árvores do jardim, e obedecer não comendo a árvore do bem e do mal, mas eles fizeram a sua escolha e comeram daquele fruto proibido, e nós sabemos que a partir daí o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus fala em Isaías 43, 7, que todos são chamados pelo meu nome, e os que tomei para a minha glória, eu os formei e fiz. Então, Deus fez a humanidade, Deus fez a criação, Deus fez a natureza, tudo que existe, tudo que Ele criou, foi para a honra, glória e louvor do nome dEle, principalmente a humanidade, né? Nós, seres humanos, somos criados para a glória do Senhor, para exaltar o seu nome, mas o pecado entrou no mundo e corrompeu esse plano principal do Senhor. Ele fez com que a humanidade se afastasse de Deus e já não vivesse mais para a honra, glória e louvor do nome de Deus. Lá em Gênesis 3 nós lemos a queda do homem. Se você quiser anotar para você ler depois esse capítulo de Gênesis 3, foi nessa ocasião onde Adão e Eva escolheram o seu próprio caminho. Eles tinham ali a liberdade de fazer ou não o que Deus mandou, de andar pelo caminho que Deus orientou ou de tomar suas próprias decisões. E eles escolheram fazer as suas próprias decisões. E nós vemos que não acabou bem, né? Às vezes a gente fica pensando por que Deus deu essa opção para Adão e Eva, já que eles sabiam já que Deus já sabia, né, que eles iam tomar a decisão errada, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Então, se ele já sabia, por que ele deu essa opção para Adão? Então, nós vemos que Deus ele nos criou com um livre-arbítrio, né, que é a opção de nós escolhermos o nosso próprio caminho ou escolhermos andar com o Senhor. Deus ele nunca obrigou ninguém a andar com ele, nunca forçou ninguém a andar com ele, nunca forçou nenhum dos seus filhos, né, da sua criação, que lhe obedecessem, mas ele deu as opções de escolha. E nós escolhemos o caminho pelo qual nós queremos andar. E em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós vemos que o salário do pecado é a morte, né? Como nós lemos lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. E o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado que entrou no mundo através de um homem, que foi Adão, através disso entrou o pecado e entrou a morte. Nós não fomos feitos para morrer. Por isso que nós, como seres humanos, nós não conseguimos lidar com a morte. Nós não conseguimos nos acostumar, de certa forma, com a morte, sabe? Sempre é algo que traz tristeza, que traz muita dor pra gente, traz sentimentos ruins, e é difícil superar, é difícil lidar com a perda. Mas é porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para ter vida plena em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 7, nós lemos assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, alguém morreria por uma pessoa boa? Dificilmente alguém morreria por alguém que é bom, que é justo. Talvez, né? Pode acontecer. Mas Deus, ele mostrou o seu amor por nós.
quando Cristo morreu na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos separados de Deus. Mas por que Jesus teve que morrer na cruz por nós? Você deve estar se perguntando, né? Já que ele era justo e inocente, então por que ele teve que morrer no lugar dos pecadores para que a gente pudesse ter de novo reconciliação com Deus? É porque na lei de Moisés, naquele tempo que o pessoal pecava, cometia erros, a maneira deles se desculparem com Deus era fazendo o sacrifício de um animal, e esse animal devia ser limpo, devia ser puro e o melhor dentre todos, né? Sem mancha, sem defeito. Então eles iam, sacrificavam aquele animal e o sangue dele simbolizava o perdão de Deus. Mas o pecado do povo se tornou tão grande, e eles se tornaram tão corrompidos e duros de coração, que o sangue de um animal não era mais suficiente para apaziguar a ira de Deus sobre as pessoas. Então, um justo deveria morrer pelos pecadores. E o único justo que andou sobre a terra foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que deixou toda a sua glória e se tornou homem, e foi reconhecido em figura humana, quando nós lemos lá em Efésios. E deixou tudo para trás, se tornou homem, carnal, mortal como nós, e sofreu e padeceu todas as dores que nós sofremos hoje, mas sem pecar, para que através da morte dele, do seu sacrifício, nós pudéssemos ter uma aliança renovada com Deus e pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça de Deus. E é isso que nós lemos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós nas nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então foi por causa do sacrifício de Jesus que nós tivemos esse livre acesso e que nós podemos nos chegar confiadamente ao trono da graça de Deus. É através da fé que nós nos tornamos herdeiros, é através da fé que nós ganhamos essa salvação, esse privilégio. Porque nós não vimos o sacrifício de Jesus, nenhum de nós estava lá para presenciar, mas a fé nos faz acreditar que isso aconteceu e é através da fé que nós nos tornamos herdeiros das promessas de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Viu? É através da fé que nós somos chamados filhos de Deus. É através da fé que nós somos herdeiros. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. E por causa da nossa natureza caída, mesmo depois de recebermos a salvação pela fé, nós continuamos pecando e errando e falhando, muitas vezes desagradando ao Senhor. Mas na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2, a gente lê assim: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a gente recebeu essa palavra de reconciliação com Deus para que a gente não vivesse em pecado. Mas se nós pecamos, se o pecado é um acidente de percurso na nossa vida, porque nós não queremos desagradar a Deus, mas infelizmente a nossa carne, ela é declinada ao pecado. Mas quando nós caímos, nós temos que nos lembrar que nós temos Jesus Cristo como nosso advogado. Ele é o justo. Ele não nos tem como inocentes, mas apesar do nosso pecado, ele intercede por nós diante de Deus para que nós recebamos o perdão. E através disso, do perdão de Deus, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono do Senhor e falar diretamente com Ele. Porque Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Foi através do sacrifício dele que a ira de Deus foi apaziguada e apartada de nós. E hoje nós temos livre acesso e podemos ser chamados de filhos. Viver com Jesus, aceitar o seu amor e viver uma vida plena, dedicada a Ele, e confessar que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nos faz ser herdeiros das promessas que estão escritas aqui neste livro. E sermos herdeiros, co-herdeiros junto com Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, a gente lê assim: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Então você só precisa crer com o seu coração e com a sua boca confessar que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se você ainda não fez essa confissão de fé, se você ainda não tomou essa atitude, eu te encorajo hoje a entregar a sua vida para Jesus, a acreditar que Ele se sacrificou por você, para que você tivesse livre acesso a Ele. E confesse que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida.
então você será salvo. Porque a salvação é pela fé, não é pelas nossas obras, não é porque a gente faz ou deixa de fazer. Não importa tudo que você já viveu até hoje. Só importa daqui pra frente, quando você entregar a sua vida para Jesus e viver uma vida plena com Ele. Porque o Senhor te chama nesse dia e Ele te quer para perto dEle. Viver com Cristo não é a garantia de uma vida sem problemas, mas é a garantia de que não importa qual seja a tribulação que a gente passe, a provação, a tentação, o Senhor vai sempre estar conosco. E não importa quais sejam os nossos erros, nós temos um advogado, um Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós, diante das nossas fraquezas. E além de tudo isso, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, o nosso amigo fiel de todas as horas, todos os momentos. Então, se você gostou desse vídeo, se assistiu até aqui, deixe seu like. E se você conhece alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e precisa ouvir essa palavra sobre o sacrifício de Cristo e sobre o amor de Deus por ela, então envie esse vídeo para ela e abençoe a vida dessa pessoa. Um abraço e até a próxima.